Mulher, esse vídeo aqui é para você que tem mais de 40 anos e hoje está assim, ó, como essa paciente chegou até mim com o estômago alto, cheia de gases, não está conseguindo emagrecer, mesmo fazendo dieta, exercício, você percebe que a tua barriga não diminui, a gordura continua ali, parecendo que você comeu uma melancia. E aí, se você quiser ter esse resultado aqui, fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou mostrar como você diminui o estômago alto e gases na menopausa. Vou te dar um tutorial completo para você aplicar e já reduzir essa barriga, acabar com esse excesso de gases e voltar a se sentir melhor com você mesmo. Aqui a gente vai falar sobre o que é o estômago alto, a diferença entre essa barriga inchada, essa dilatação e a diástase, é uma dúvida muito frequente, né? Eu vou falar sobre a causa real que faz você ficar com a barriga estufada, cheia de gases. Vou trazer aqui os alimentos, né, que você deve evitar, os alimentos que você deve priorizar para melhorar essa situação e um protocolo de chá para você tomar também, que faz parte desse tutorial que eu vou trazer para você nesse vídeo, certo? Bom, vamos começar aqui então falando sobre, deixa eu tirar aqui para não esbarrar, vamos falar sobre o que é o estômago alto. Parece simples, mas tem muitas mulheres que não entendem, talvez você também não saiba. Estômago alto é um sintoma. Anota isso. Estômago alto é um sintoma. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está com um inchaço, quando você está ali cheia de gases e você toma um remédio para acabar com isso, o que você está fazendo? Você está apenas tratando de um sintoma. Isso quer dizer que você vai tratar dele agora, você vai melhorar aquele mal-estar, aquele inchaço abdominal, mas ele vai voltar em seguida, porque não é a causa, você não está resolvendo o real problema. E aqui é o que vai diferir, por exemplo, um estômago alto, uma barriga inchada, uma dilatação de uma diástase. A diástase, que significa que o músculo do abdômen, né, da parede abdominal, ele se, ele se abre, fazendo com que os órgãos eles se expandam, eles saiam, né? Eles têm essa. É porque, só para você entender, a nossa barriga aqui, nós temos a parede abdominal e ela meio que faz os órgãos ficarem compactos ali dentro. Só que quando você tem essa diástase, que é essa separação muscular, naturalmente, então imagina, essa estrutura, ela está ali compacta, né, prendendo os órgãos, então quando ela abre, naturalmente esses órgãos que estão ali compactos, presos, eles começam a expelir, a sair, e aí você tem esse estufamento, né, do abdômen, você expande isso aqui abre, isso dilata. Diástase, então, a gente pode falar que é a causa, certo? Na verdade, é uma das causas. Então, você pode desenvolver uma diástase. Geralmente, quem tem uma diástase é quem engravidou, né? Isso acontece muito depois da gestação, porque com a gravidez, o abdômen ele vai expandindo, expandindo, expandindo. E se você não tem uma parede abdominal forte, ou seja, se você não tem esse músculo muito bem desenvolvido, você acaba, né, com a fraqueza desse músculo, ele expande, ele se afasta com mais facilidade. E aí você desenvolve a diástase. Então a diferença é essa, né? Mas aqui nesse vídeo eu vou falar para você de uma outra causa que eu acredito ser a mais comum e que afeta grande parte das mulheres hoje que sofrem com barriga inchada, gases e esse estufamento que incomoda. E eu vou falar dessa causa também porque é a minha especialidade, né? Que é o quê? Que é a saúde intestinal. Então hoje a gente vê que grande parte das mulheres, e você provavelmente se inclui nesse grupo, sofrem de estômago alto porque estão com uma inflamação intestinal. Essa inflamação, ela vai desempenhar alterações lá no seu intestino e em tudo que rege esse intestino, a gente vai entrar com mais profundidade e detalhe para você entender, que leva você a ter todos esses sintomas. Então, a partir daqui é onde a gente vai começar a entrar no entendimento sobre o porquê que esse sintoma ele é ocasionado. Entendendo isso, a gente já vai conseguir compreender melhor, então, o que a gente tem que fazer
para resolver o sintoma tratando da causa e não do sintoma. A gente olha para o sintoma e fala, bom, se eu estou tendo esse sintoma é porque existe uma causa mais profunda, existe um problema mais profundo que eu tenho que olhar para ele e não ficar aqui perdendo tempo tratando o sintoma. E é isso que eu vou fazer com você nesse vídeo. A gente vai falar sobre isso, né, sobre a causa, por que que acontece, e depois, na sequência, eu vou falar o tutorial completo para você aplicar e resolver isso de vez. Beleza? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de intestino, né, muitas das vezes, por ser um órgão que, na verdade, agora ele está começando a ser mais estudado, os profissionais estão começando a trazer mais conhecimento sobre esse incrível órgão, mas a gente achava que o intestino era só o responsável por eliminar as fezes, né? E muitas das vezes, por falta desse conhecimento mais profundo do intestino, o que que a gente imagina? Bom, se eu estou fazendo cocô todos os dias ou regularmente, meu intestino está saudável, tá tudo certo. A gente só faz essa associação, cocô com intestino saudável. E isso é um grande engano, isso é um grande problema, porque às vezes você pode fazer cocô todo dia, mas você tem uma inflamação e você nem sabe. Então eu já quero começar essa explicação dizendo, ó, o fato de você fazer cocô todo dia não garante que você tem um intestino saudável. E por quê? Por que isso? Quando a gente entra na explicação desse órgão tão incrível que hoje é considerado o nosso segundo cérebro, a gente vê que existe de uma forma, vamos botar assim, isolada, um universo de bactérias, que é o que a gente denomina de microbiota intestinal. Essas bactérias, quando estão em equilíbrio, elas trazem vários benefícios para a nossa saúde, tanto a saúde intestinal quanto a saúde mental e o nosso bem-estar como um todo. Olha só que interessante. E aí, é isso que a gente busca. Então, quando elas estão equilibradas, todo o nosso intestino vai funcionar de uma forma muito eficiente. E o nosso corpo também vai desempenhar o seu papel de uma forma natural. Seus hormônios vão ficar em equilíbrio, vão agir naturalmente, o seu metabolismo vai ficar mais acelerado, você vai conseguir queimar gordura, o exercício que você faz vai ter o papel dele lá sendo desempenhado eficientemente, a sua alimentação, né? Claro, ela tem que ser uma alimentação adequada, a gente vai falar disso aqui, mas a sua alimentação vai também ter uma relação muito direta na saúde e no equilíbrio de toda essa estrutura que é a microbiota e o seu intestino. Agora, quando essa microbiota, ou seja, quando esse universo de bactérias, eles não está em equilíbrio, ou seja, está em desequilíbrio, nós denominamos isso de disbiose. Disbiose, então, é o desequilíbrio dessas bactérias, fazendo com que você passe agora a ter mais bactérias que engordam do que bactérias que emagrecem. E aqui vem uma pergunta que, inclusive, eu tive de uma paciente que eu atendi esses dias. Ela falou o seguinte, Lucas, como que a gente como que essas bactérias, essas bactérias ruins, elas surgem, né? A gente consome essas bactérias? Como que isso funciona? E a verdade é que essas bactérias elas já existem dentro da gente. Só que quando elas estão equilibradas, elas não causam nenhum mal. Nós precisamos delas ali, né? Um grupo de bactérias que desempenha determinadas funções. Então, quando está em equilíbrio, tá tudo certo. Agora, quando começa o desequilíbrio, é onde começa a ter os problemas, né? A gente perde o controle desse equilíbrio e aí elas começam a se reproduzir, se reproduzir e tomar conta do espaço, porque elas estão sempre competindo entre, vamos botar assim, ó, entre as boas e as ruins, né? Então essa competição, quando está em equilíbrio, é saudável. Quando sai desequilíbrio, elas tomam o espaço das bactérias boas, essas bactérias boas elas morrem, elas literalmente competem, então elas morrem, as boas morrem, e você começa a ter um super crescimento, uma super produção de bactérias ruins. E como que isso acontece? Como eu falei para você anteriormente, a alimentação vai ter um efeito direto na alimentação, no equilíbrio dessas bactérias. Ou seja, quando você tem uma alimentação desequilibrada, rica em açúcar, rica em produtos industrializados, você bebe álcool, você toma muitos remédios, todas essas coisas vão estar colaborando para o crescimento dessas bactérias ruins. Então, a alimentação hoje é o principal fator que vai fazer você ter uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio das bactérias, ou um equilíbrio dessas bactérias, ou seja, uma microbiota saudável. Anota isso, tá? Porque é aqui que a gente vai tratar
da solução. É aqui a gente vai entrar no nosso tutorial. Só que tem um outro problema. Então aqui a gente está falando apenas do desequilíbrio. Então você entendeu que existe um universo de bactérias que é isolado do intestino, mas elas vivem lá no intestino, tá? Nós falamos que quando estão em equilíbrio é bom, mas quando está no desequilíbrio é ruim. Por quê? Porque quando você começa a ter essa superprodução, esse crescimento, você passa agora a ter um problema. Que problema é esse? A inflamação intestinal. Essas bactérias, elas começam a produzir substâncias tóxicas. Substâncias que vão comprometendo não só o seu intestino, mas como todo o seu corpo. Então, você passa, a partir desse desequilíbrio, a ter uma inflamação local. Anota isso. Então, você começa a ter uma inflamação lá no seu intestino. Se ela não for tratada, ela vai continuar agindo, agindo, agindo. E conforme o tempo vai passando, a gente entra num outro problema que eu falo que quando isso acontece, você vai ter uma inflamação mais grave, uma inflamação crônica, que vai desencadear o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Permeabilidade intestinal é quando o seu intestino ele fica permeável. É como se você literalmente tivesse a estrutura do intestino sendo aberta, né? Você abre essa estrutura, você impede que essa estrutura fique como uma proteção, e quando ela se abre, tudo que está aqui em cima passa para baixo. Ou seja, você começa a ter uma filtração, podemos dizer assim, né? Infiltração de bactérias, toxinas, pedaços de alimentos, parasitas, fungos, passando do intestino para a corrente sanguínea. E aqui que entra um outro problema, que na verdade é o problema da permeabilidade, mas que vai desencadear vários outros problemas. Então aqui você começa a ter uma inflamação sistêmica. O que é isso? É uma inflamação no seu corpo inteiro. É o seu sistema, né? Sistêmica é sistema, a gente fala do corpo inteiro. Por quê? Porque agora quando essas coisas entram na corrente sanguínea, ela pode ir para o seu corpo, qualquer parte do corpo. Então você começa a ter aqui problemas neurológicos, né? Você pode desenvolver Aqui a gente começa a entrar já mais avançado, né? Doenças neurodegenerativas, que é o quê? Parkinson, Alzheimer. Você começa a ter uma inflamação no cérebro, então você começa a ter enxaqueca, muitas dores de cabeça. Você pode ter desequilíbrio na tua saúde mental, então você fica mais ansiosa ou mais depressiva, mais irritada. Começa a perder funções como memória, então você fica com uma memória fraca, você fica com falta de foco, concentração, lembrar de memórias curtas. Seu cérebro ele começa a falhar, justamente por conta dessa inflamação que está acontecendo a partir do intestino. E aí a gente vai falando de pele, você começa a ter problemas de pele, a gente fala de sistema respiratório, então você começa a ter vários tipos de alergia com facilidade, você fica com o teu sistema imunológico fraco, então você fica muito mais suscetível a ter uma infecção, a ter um resfriado, enfim, muita coisa começa a acontecer. Mas eu não quero me alongar nesse ponto, eu só estou te explicando o que vai acontecendo. Agora, falando de estômago alto e produção de gases, a microbiota, ou seja, as bactérias do seu intestino, elas são o primeiro fator responsável por fazer você começar a ter esse estufamento. Por quê? Veja, essas bactérias estão lá no seu intestino, tá? Quando você come um alimento, esse alimento ele vai passar, ele começa na boca, vai passar pelo esôfago, vai chegar no estômago, começa ali o segundo processo de digestão, chega no intestino, outro processo digestivo, e aí ele vai ser então quebrado desde a boca até o intestino. Depois ele vai chegar na segunda parte do intestino, que é o intestino grosso, onde ele vai ser fermentado. Quando o seu intestino está saudável, as bactérias boas, ao fermentar esses alimentos, vai produzir várias substâncias boas para a tua saúde, para o teu emagrecimento, para a tua saúde mental. Muita coisa boa acontece. Só que, quando você está com bactérias ruins, essas bactérias também fermentam. Só que elas fermentam de um jeito diferente. Primeiro, há uma hiperprodução de gases, né, uma coisa exacerbada, fazendo com que você fique com o intestino e o estômago cheio de gases. Então aqui é um primeiro ponto que faz você ficar com aquela barriga de grávida, ou então aquele mal-estar que só de você beber água, muitas das vezes você se sente estufada, né? Eu ouço muito isso, Lucas, só de beber água eu estufo. Isso acontece porque você tem uma inflamação local, ou seja, uma inflamação no intestino, que a gente vai falar logo em seguida, e uma inflamação no estômago. Então, essa água, muitas das vezes, por conta do estômago não ter uma produção adequada de ácido, essa água fica mais tempo no estômago, te dando aquela sensação de estar cheia.
Depois, quando essa água passa para o intestino, ela começa a empurrar os gases que estão presos ali. Então você passa a ter essa sensação também de estar sempre cheia, aí você sente que tem gases ali, você mexe, o gases vai para cima, vai para baixo. Por quê? Porque você está com uma hiperprodução de gases e esses gases muitas das vezes não saem. Você tem dificuldade de eliminar ele. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, hiperprodução de gases. O segundo ponto é que você tem uma liberação de toxinas, e como eu falei no início, isso vai inflamando, irritando e prejudicando o seu intestino, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro elemento responsável por fazer você ficar com esse desconforto, essa barriga estufada. Só que, como eu falei para você, a gente tem dois pontos. A gente tem o intestino, o órgão, e a gente tem a microbiota, que também está ali desempenhando vários papéis e ela vai estar prejudicando você também com isso. Agora, quando a gente fala de intestino, o que você tem que saber desse órgão tão incrível que hoje é considerado o nosso segundo cérebro? Eu vou te explicar como ele é considerado o nosso segundo cérebro e por quê. Mas eu vou trazer esse livro aqui para trazer algumas informações relevantes para explicar e você entender melhor sobre como esse órgão ele é incrível e como ele pode mudar a sua vida. Mas olha só que interessante, ó. O intestino é a maior superfície do corpo. Vai vendo onde isso aqui vai dar. E ele vem falando assim, ó, é nele que os alimentos são desmontados em nutrientes, dando origem a sinais que controlam uma série de funções corporais, incluindo o desejo de comer. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele está falando que lá no seu intestino é onde você vai ter a sua digestão, onde você vai pegar o alimento que você come e vai desmontar ele em nutrientes. Ou seja, os nutrientes são os pedaços menores. Quando você tem esse processo acontecendo, né, quando o alimento chega lá, os nutrientes o alimento é quebrado e você tem agora a produção dos nutrientes, né, vamos falar assim, esses nutrientes eles vão ser responsáveis por gerar diversos sinais para o seu corpo. Olha só que interessante. E aí o intestino, ele possui uma rede, imagina uma rede de células eletricamente excitáveis, cuidadosamente organizada em circuitos distribuídas estrategicamente pelo intestino. Então, o que ele está falando aqui? Imagina uma rede. Sabe aquela rede de pesca? Imagina aquela rede. Então, o seu intestino ele tem uma rede por ele inteiro. Essa rede, ela identifica, ela tem sinais elétricos ali sendo pulsionados que identifica de uma forma elétrica o que está sendo recebido, vamos botar, se manifestando ali. Então, quando você tem uma digestão, o nutriente ele cai nessa rede, vamos falar assim, ele está sendo absorvido, esse nutriente ele consegue desempenhar uma função de emitir um sinal. E o seu intestino ele vai decodificando esses sinais, ele vai recebendo, ele vai identificando o que tem ali. Olha só que interessante. Então ele fala o seguinte, ó, esses circuitos, eles convertem alimentos em sinais elétricos que vão coordenar, preste atenção nisso aqui, que vão coordenar a motilidade. O que é a motilidade? A movimentação do intestino. Responsável por fazer o alimento se movimentar, ou tudo que tem no intestino, inclusive as fezes, a se movimentar. A secreção de substâncias químicas, a ingestão de alimentos no humor e em outros comportamentos. Olha só que poderoso. Anota isso aqui. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui agora. Então eu falei para você que o intestino ele tem uma rede elétrica e ele é responsável pela digestão, ou seja, desmontar o alimento e nutrientes. Quando isso acontece, essa rede elétrica ela identifica esse sinal do alimento, do nutriente, e a partir disso ele vai desempenhar funções de movimentação, impulso do intestino, secreção de determinadas substâncias, mas o que é isso? Secreção de substâncias, ingestão de alimentos e até mesmo nos seus comportamentos, no seu humor. Isso aqui é o intestino saudável. Quando o intestino inflama, essa rede, essa função de reconhecimento, de digestão, ela fica comprometida. Automaticamente você vai ter um comprometimento na motilidade. Aqui que entra, por exemplo, o problema de intestino preso, constipação ou até diarreia, porque essa rede ela
ela fica muito sensível. Então, em vez de você prender o intestino fica muito desorientado e você tem processo diarreico. Secreção de substâncias. Por substâncias aqui, a gente vai falar de substâncias que são diversas e com várias funções, tá? Mas eu quero que você se atente apenas a esse critério que vai relacionar com o estômago alto. Ingestão de alimento. Você começa a ter impulsos a mais de comer determinados alimentos, porque está desregulado. Seu humor fica comprometido e seus comportamentos são alterados. Tudo por conta dessa rede elétrica não estar tendo a sua capacidade de fazer o reconhecimento e está emitindo sinais descontrolados. Então, nós entendemos como isso funciona. Então, quando a gente fala de movimentação do intestino, aqui a gente fala que se eu tenho intestino inflamado, essa movimentação ela fica comprometida. E aí isso vai desempenhar o quê? O papel de você ter é o que a gente chama de esvaziamento intestinal mais lento. Ou seja, você come, aquele alimento ele demora muito mais a ser processado, movimentado no seu intestino. É aquela situação no qual você come e fala assim, meu Deus, isso aqui parece que não saiu do meu estômago ou do meu intestino. Tá, eu tô cheia, eu tô empanzinada. Às vezes você come de um dia, dependendo do alimento, no outro dia você está arrotando o alimento. Isso acontece muito com churrasco, por exemplo, né? Quando a gente come muita gordura, muita carne. Então, isso vai fazer com que você fique o quê? Empanzinada, estufada. Quanto mais tempo o alimento leva para fazer esse percurso até o final do intestino para ser eliminado, mais esse alimento ele vai fermentando também, porque tem bactérias em todo o nosso intestino. Agora, a gente tem maior produção, maior quantidade de bactérias lá no intestino grosso, que é no final do intestino, que vai produzir ali as fezes e vai ser eliminado. Mas ele vai fermentando, ele vai fermentando, vai produzindo gases, vai produzindo toxinas, e você cada vez mais inchada, cada vez mais desconfortável. Inclusive, é muito natural que isso aconteça no teu dia a dia como? Você começa o dia bem, barriga retinha, maravilha, não tem nenhum alimento na barriga. Ao longo do dia que você vai comendo, o que vai acontecendo? Você vai inchando, inchando, inchando. Quando chega a noite, parece que você comeu uma melancia. Por quê? Porque o alimento ele está lá, sendo ainda, ó, o alimento que você comeu no café da manhã ainda está lá no intestino, nem chegou no final. Só que você vai comendo e comendo e comendo. Então, esse aqui é o fator do intestino, do órgão, tendo um impacto direto nessa questão do estômago alto. Eu falei para você o lance do intestino preso. Esse é um outro fator. Quem tem intestino preso, além de ter o desequilíbrio das bactérias, além de ter esse problema do alimento, a gente também tem o problema das fezes. As fezes, quando elas ficam travadas, elas também ficam produzindo, elas ficam liberando toxina. Por quê? O cocô é tudo aquilo que eu não quer. Então, vai pegando aqueles restos de coisas que não vão ser, né? Não vão ser aproveitadas, vai ser eliminada. Quando você tem essas fezes travadas, ela está lá, produzindo, liberando toxina. Então, você tem mais um outro fator que vai fazer você ficar mais inchado. Por isso que quanto mais tempo você fica sem ir no banheiro, pior é a sensação. Né? A famosa sensação de enfesada. Você está cheia de gases, você está cheia de fezes na barriga e aquilo mexe com o seu humor, como a gente viu aqui. Mexe com o seu humor, mexe com o seu comportamento. Você perde a tua qualidade de vida. Inclusive, você, nesse estado, como traz aqui o livro, isso também faz você alterar sua ingestão de alimentos. Você começa a ficar mais suscetível a querer comer doce, massa e pão. Talvez você se identifique com isso, né? Aquele comportamento que não controla. Ai, que vontade de comer um doce, meu Deus do céu. Tudo isso vem do aspecto intestinal, do aspecto da tua microbiota. Então, entendendo isso, aqui vem a solução, já está na nossa cara. Se eu quero resolver o meu problema de intestino, é, de estufamento e gases, eu tenho que tratar a causa, inflamação. Eu tenho que melhorar a minha microbiota. Eu tenho que eliminar as bactérias que são ruins, as bactérias que estão inflamando o meu intestino, que estão trazendo uma fermentação. Aí vem a pergunta, Lucas, como que eu faço isso? Me fala, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu vou trazer para você uma solução prática. Eu vou fazer um tutorialzinho aqui, passo a passo, que se você fizer, você vai começar a resolver o sintoma, vai começar a melhorar e mudar a causa, resolver, a tratar a causa.
Mas vale lembrar, o que eu vou te falar aqui, ele não vai desinflamar o seu intestino. Para você desinflamar o seu intestino, é um passo a passo mais profundo que vai superar isso aqui que eu vou te falar. Isso aqui é só para você começar a resolver esse problema. Você sentiu o gostinho que é possível resolver. E se você quiser dar continuidade, eu convido depois você a conhecer o protocolo DDR. Eu não vou falar dele aqui, tem outros vídeos, tá bom? Mas preste atenção no que eu vou te falar. A primeira coisa que você tem que saber é que existem alimentos que são alimentos irritativos. São aqueles que você deve evitar. Tá? Só que é um ponto importante, porque geralmente, quando a gente começa uma alimentação para emagrecer, para desinflamar, a primeira coisa que a gente pensa é: vou tirar o alimento, o açúcar, vou tirar o pão, vou tirar a lactose, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Você só tira, porque você viu que não é bom. Né? O que não te falam é que o que você precisa é começar a se auto-observar. Esse é o ponto mais importante, é isso que eu vou pedir para você agora. Se auto-observar, por quê? O seu corpo é diferente do meu. O seu corpo hoje está inflamado. Ele vai responder de uma forma completamente diferente se ele tivesse saudável, se ele tivesse com o intestino íntegro, o intestino perfeito. Então, isso já vai trazer várias questões individuais que só você pode saber. E é isso que eu quero trazer para você. Eu não quero falar para você que você deve parar isso, isso, aquilo. Eu não quero mandar em você. Eu quero te ensinar a pescar. Então, sempre quando eu atendo uma paciente ou a gente começa a entrar nesse ponto da alimentação, eu falo: quais são os alimentos hoje que você come e se sente estufado? Isso é o que você vai ter que fazer. Quais são os alimentos que você come que você fica estufado? Grande parte das pacientes falam assim para mim: Lucas, tem esses alimentos aqui, só que em grande parte, em outros momentos, elas não sabem como elas se sentem. Por quê? Elas não estão presentes para isso. Então, o exercício que eu vou te colocar para fazer é: cada alimentação que você fizer, eu vou falar aqui como você vai fazer isso. Você vai identificar como você se sente depois que comer. Como que você deve se sentir? Qual é o ponto certo? Qual é a base que você tem que se basear, né? A base que tem que se basear. Sabe como quando você acorda, que a barriga está retinha, está perfeito? Pois é, você tem que ficar exatamente assim. Se você não se sente assim depois que você come, é sinal que aquilo ali que você está comendo já está te gerando um desconforto. Isso pode ser intenso ou isso pode ser leve. Não importa. Se for leve ou se for intenso, os dois vão ter os mesmos efeitos no longo prazo. O que a gente tem que fazer é evitar. Por quê? Como eu falei para você, o estufamento, os gases são uma fermentação excessiva. Isso faz com que você produza toxinas e gere uma inflamação. Então a gente tem que evitar essa superfermentação, essa fermentação excessiva. E existem alimentos saudáveis que acabam sendo mais fermentáveis. Por exemplo, feijão, brócolis, repolho. Esses alimentos eles têm determinadas fibras, né, que são chamadas de food maps, que são as fibras fermentáveis. Então, quando o intestino está inflamado, ele vai ter uma dificuldade de lidar com essas fibras, com esse tipo de nutriente, e vão fermentar excessivamente. Então, é importante você evitar todos os alimentos saudáveis que você sabe que vai te estufar. Outros alimentos que são muito comuns de serem falados para evitar, que é o glúten e a lactose. Esses dois nutrientes, eles são nutrientes que acabam sendo mais difícil, eles exigem mais eficiência na digestão. Então, quando você está com o intestino inflamado, que você está com uma digestão comprometida, é possível sim que você acabe tendo uma sensibilidade com esses nutrientes e você não consiga ter uma boa digestão. Então, nesse caso, vai ser importante você substituir o pão normal com glúten para um pão sem glúten, ou um pão de fermentação natural. Substituir os laticínios pelo sem lactose, ou então pela opção vegetal. São formas de você continuar comendo aquele grupo sem ter o prejuízo, tá? Então são coisas que eu faço com os pacientes e você pode começar a implementar isso também. Pronto. Começamos nessa seleção dos alimentos, né? Evitando tudo aquilo que estufa, tudo aquilo que alimenta as bactérias. Eu já falei no início aqui, você com certeza já prestou atenção que, poxa, são as bactérias ruins que me inflamam. Existem alimentos que alimentam elas. Se eu tenho que eliminar essas bactérias para diminuir a inflamação, então eu já tenho que evitar esses alimentos. Então, açúcar, produtos industrializados, álcool, gordura, isso você vai
Pelo amor de Deus, né? Você não precisa nem repetir aqui, porque você até já sabe disso. Beleza, Lucas. Selecionei os alimentos, já tirei aqueles que estão me estufando. Como que eu faço agora? Agora a gente tem que entrar no que eu chamo de regulação do relógio biológico. O seu organismo, seu corpo, seu sistema biológico, ele tem um relógio. Ele funciona como um relógio. Se você botar no Google, medicina chinesa, bota relógio biológico, e bota imagens, você vai ver várias imagens onde mostra lá todos os órgãos e os horários que eles trabalham. Eles estão desempenhando a sua maior capacidade naquele horário. Engraçado que o intestino, ele funciona, ele tem um impulso, né, o pulso de funcionamento de 5 às 8 da manhã. E é interessante porque esse horário é o horário que você é o horário do início do dia. Isso não acontece por acaso. Isso acontece justamente para você começar o dia eliminando aquelas fezes do dia anterior, para você começar o dia com o intestino limpo. Incrível isso, né? Então, quando a gente não tem um relógio biológico equilibrado, ajustado, o nosso corpo ele vai ficar todo alterado, principalmente o nosso intestino. Isso é mais um elemento que prejudica todo o funcionamento intestinal e toda a parte hormonal, metabólica do corpo. Então, o que acontece? Se você não regula, você vai ter todo um desequilíbrio que vai gerar ainda mais problema. Então, aqui a gente tem que regular. Como que a gente regula isso? Criando uma rotina alimentar padronizada. Grande parte das mulheres que eu atendo, quando eu olho para a rotina delas de alimentação, está tudo desorganizado, não tem um padrão, cada dia faz uma coisa, cada dia come uma coisa, é uma bagunça. E o nosso corpo, os nossos órgãos, o nosso sistema, ele funciona com rotina. Ele adora a rotina. Portanto, que se você for parar para pensar, talvez você já tenha vivenciado isso, mas quando você teve um corpo saudável, um intestino saudável, provavelmente você sempre ia no banheiro no mesmo horário. Se saísse desse horário, se você não fosse no banheiro naquele horário, pronto, você não conseguia mais ir no banheiro. Isso já aconteceu, já atendi vários pacientes que me relataram isso. Por quê? Porque o intestino ele funciona com rotina. Então, para a gente organizar isso, a gente precisa de uma forma bem simplificada, e eu vou falar aqui do meu método, do que eu acredito que é o mais eficiente e o que faz aquelas pacientes que você viu no início terem aqueles resultados. Elas fizeram exatamente isso que eu estou te falando e conseguiram aquele resultado. A organização ela vem através das 5 refeições. O protocolo das 5 refeições, que faz parte do meu método para desinflamar o intestino, ele ajuda nessa regulação. Agora, quando eu começo a aplicar esse protocolo, eu vou ter café da manhã, eu vou ter um lanche da manhã, eu vou ter um almoço, eu vou ter um jantar. Eu vou ter um almoço, eu vou ter um lanche da tarde e eu vou ter um jantar. Eu não vou usar os rótulos, tá? Para facilitar a tua vida, eu vou falar de refeições. Então a gente vai ter uma refeição, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que você se prenda, por exemplo, ao jantar, mas eu não gosto de comida, eu não consigo comer. Não importa o que você vai comer aqui com relação à comida ou a lanche. O que você tem que saber é que eu preciso primeiramente entender que eu preciso seguir essa rotina todos os dias. Eu preciso fazer essas refeições porque são as refeições que vão estar enviando os sinais para o meu corpo. Lembra disso? Os alimentos, quando chegam no intestino, eles enviam um sinal elétrico. E aí o corpo entende que está tendo uma refeição. Se você tem uma regularidade todos os dias, 5 refeições ao dia, você está informando que todos os dias, naquele mesmo momento do dia, você vai ter sinais. E o corpo ele entende quando é dia, quando é noite. Então ele sabe exatamente aquilo que está acontecendo. Então quando você tem isso, pronto, o relógio biológico ele vai estar regulado. Quando ele regula, você tem maior produção de hormônios, metabolismo acelera, o teu intestino começa a funcionar e todo o processo de desinflamação começa a acontecer, porque agora você está comendo mais vezes ao dia alimentos, né, óbvio, é, que são que estão sendo combinados da forma correta, que está tendo toda uma intenção. Então, primeiro nós falamos da organização da rotina, 5 refeições. Lucas, mas como que eu consigo fazer isso? Eu não consigo nem comer 3 vezes ao dia, eu estou acostumado a comer 2. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? É muito simples. As principais refeições, café, almoço e janta, é aquele padrão que você já está acostumado. Um ovinho de manhã, uma fruta, ou às vezes se você não tem problema com pão, um pãozinho com ovo, né? Tira essa manteiga que você come com pão, bota um ovo. Você pode fazer uma tapioca com ovo, você pode fazer uma crepioca, você pode comer o cuscuz com ovo, você pode tomar um iogurte com frutas e à parte você come um ovo, você pode tomar uma vitamina de whey protein com banana ou abacate. Enfim, estou te dando várias opções aqui. Depois, a segunda refeição é uma refeição que ela é a ponte.
do café para o almoço, onde aqui, na segunda refeição, você só vai comer uma coisa para você não chegar com fome no almoço. Então aqui a gente pode comer uma fruta, você pode comer um mix de oleaginosas ali, né? Castanha, nozes, amêndoa, um mixzinho só para você comer ali, ter mais nutrição também acontecendo, uma porçãozinha. Você pode tomar um iogurte de proteína, dependendo, né, da tua rotina. Às vezes você é uma mulher que é muito, é, tem uma rotina agitada, está sempre andando para lá, para cá, então você tem uma maior necessidade nutricional. Então você pode aqui, de repente, tomar um whey protein, tomar um iogurte proteico, enfim. Depois a gente vem para o almoço. Almoço é uma das refeições mais importantes. E aqui está uma grande negligência. Se você não come corretamente, você tem um desequilíbrio nutricional que vai impactar na tua fome também, nos teus comportamentos mais para o período noturno. Então, o almoço é completo. Arroz, se você não tiver problema com feijão, feijão, proteína, legumes, salada. E eu vou botar aqui uma fruta para complementar esse tutorial, esse protocolo, para te ajudar no teu processo de digestão e, consequentemente, melhorar teu estômago alto e gases. Mas voltando aqui, vamos primeiro falar da nutrição, né? Se você come só salada com frango, você vai ter um desequilíbrio hormonal. Daqui a pouco você está com fome, daqui a pouco você está beliscando. A gente precisa dar todos os nutrientes: carboidrato, proteína, gordura, fibra. Arroz e feijão tem um composto completo de carboidrato com proteína. Se você não comer o feijão, não tem problema, tá? Você vai comer só o arroz com a proteína, um frango, um peixe, uma carne, um ovo, salada e legumes, para complementar isso aqui. Eu sempre gosto também de introduzir uma colher de azeite nessa comida para melhorar a minha ação anti-inflamatória, para lubrificar o meu intestino. É muito bom também. E a fruta? Isso vai depender muito da situação do paciente, mas existem frutas que são digestivas, ou seja, ajudam na digestão. Elas possuem enzimas na sua composição que, quando você consome elas junto com as refeições, ela ajuda na digestão. Então você vai comer uma fruta. Existem 3 digestivos: kiwi, mamão e abacaxi. Então, depois da alimentação, você vai comer uma porção dessas frutas para te ajudar na digestão. Pois bem, chegamos na quarta refeição. Quarta refeição é uma refeição que eu geralmente falo que ela precisa ser um pouco maior do que a segunda, porque ainda que ela seja uma ponte, geralmente ela tem um intervalo maior, né? O almoço para o jantar ela tem um intervalo. É óbvio que isso vai depender de cada situação, cada dinâmica e logística da rotina, mas geralmente isso acontece. Quando não acontece, eu falo, olha, come ali uma fruta, toma um iogurte de novo, eu repito a refeição 2. Agora, quando realmente é mais espaçada, o paciente come mais tarde, eu coloco ali uma refeição que se assemelha ao café da manhã. Às vezes até repete o café da manhã, uma das opções. Então aqui eu gosto de fazer também panqueca de banana com aveia. Lá no meu Instagram tem receita. Panqueca salgada, lá no meu Instagram também tem receita. Então se você não me segue lá, bota aí lucasrajão.nutri, vê lá o meu Instagram, vê lá no destaque as receitas. Essas 2 eu botei lá. Sanduíche natural. Né? Um sanduíche natural que é o quê? É um patê de frango, um patê de atum. Faz um patezinho ali, bota no pão, fica uma delícia. Crepioca, tá? Enfim, você pode fazer várias opções. O meu objetivo aqui é só te dar o direcionamento, porque o que importa é você conseguir seguir essa rotina, tá? E, óbvio, trabalhar nesse protocolo aqui, como eu estou falando, evitando principalmente os alimentos que te estufam, colocando as frutas digestivas, organizando essa alimentação e fazer o protocolo do chá que eu vou te falar aqui. Depois, a gente tem o jantar. O jantar, como eu falei, não importa se é um lanche ou se é comida. O que importa é você saber combinar os alimentos. Então, você pode pegar, se for lanche, o teu café da manhã ou o teu lanche da tarde, uma das opções, evita ficar repetindo muito e bota na refeição 5, na última, tá? Sempre controlando as quantidades. Se você quiser comer comida, você pode pegar o almoço, jogar para o jantar e diminuir só um pouco mais as quantidades, né? A gente come menos aqui. Pronto. Completamos as 5 refeições, temos uma rotina alimentar organizada, agora ela vai ter que ser repetida todos os dias. Protocolo do chá que você pode utilizar. E eu vou botar aqui um bônus, que eu vou botar um outro componente que vai te ajudar também na própria digestão, que é o vinagre de maçã. Você vai pegar o vinagre de maçã, 2 colheres de sopa, vai misturar com 100 ml de água e vai tomar em jejum. Você já vai começar lá no teu café da manhã. Antes do café da manhã tomando isso aqui, já vai melhorar a tua digestão. Antes do almoço e antes do jantar, você vai tomar uma xícara de
chá de espinheira santa. A espinheira santa, ela age parecido com o vinagre de maçã. Ela age na acidez do estômago. Então, ela diminui a acidez, ela torna, né, faz com que o estômago fique mais alcalino. Isso é muito bom, porque quando está muito ácido é onde você tem a gastrite, né, refluxo, azia. Então, o, o, a espinheira santa, eu estou sempre confundindo com outro chá, eu vou falar de logo agora. Então, a espinheira santa, ela sendo consumida antes da refeição principal, almoço e jantar, vai te ajudar na digestão. Então, veja, a gente vai ter aqui um chá melhorando o processo digestivo, eu vou ter uma alimentação extremamente completa, me dando todos os nutrientes, e eu vou ter uma fruta digestiva. Aqui fica perfeito a digestão. No jantar eu vou fazer a mesma coisa, tá? Lembrando que a fruta digestiva ela também tem que entrar no jantar, para ela te ajudar nessa digestão. Agora, quando chegar à noite, antes de você dormir, lá meia hora antes, você vai tomar um chá, que pode ser de erva cidreira, bem parecido, né? Erva cidreira com... já até esqueci. Enfim, a erva cidreira aqui é o último, né? Ou camomila, que são chás relaxantes. Só que o erva cidreira, ele além de trazer esse relaxamento, ele também vai ajudar na eliminação dos gases. Então, para você que tem esse estufamento todo no final do dia, tomar um chá de erva cidreira te ajuda a amenizar isso. É óbvio que você aplicando tudo isso, naturalmente esse estufamento que você sente, ele já é menor, vai diminuir muito. Então você já vai melhorar a partir daí. Mas para dar aquele toque final, chá de erva cidreira à noite vai melhorar ainda mais esse estufamento, esses gases. Aplicando esse protocolo completo que eu te falei, você já vai sentir na primeira semana uma melhora considerável, uma melhora absurda nesse estufamento, nesse estômago alto que você tem. A barriga vai desinchar, você vai se sentir melhor, você não vai ficar com aquele empanzinamento o dia todo e você vai começar o teu processo de desinflamação. Se você quiser potencializar isso tudo que eu te falei, eu vou deixar aqui embaixo o meu cardápio Desinflama. É um cardápio que vai ter as combinações certas dos alimentos com as quantidades exatas que você tem que comer, garantindo que você tenha um protocolo alimentar para desinflamar o seu intestino completo, estruturado e com o direcionamento certo. Você aplicando esse cardápio, evitando os alimentos que te estufam, adicionando as frutas digestivas e aplicando o protocolo de chá que eu te falei, em 30 dias você já vai estar com 50% do processo, do protocolo que eu tenho, que é o protocolo DDR, feito. A partir daqui você entra no protocolo e termina a aplicação das outras etapas com a minha ajuda para você desinflamar 100% esse intestino, perder gordura, emagrecer, muita coisa vai acontecer. Mas já esses 30 dias, com o cardápio Desinflama, R$ 49,90 você tem acesso a ele. É só você fazer isso que eu estou falando. Em 30 dias, você resolve o teu problema de estômago alto. Inclusive, vou repetir aqui as fotos. Essas fotos aqui que eu estou botando, essa aqui é a Lídia. Essa aqui é 30 dias. Olha só o estômago dela. Ela perdeu 10 centímetros de cintura. O estômago dela era alto assim porque ela tinha problema de intestino preso, ficava estufada, cheia de gases. Em 30 dias, aplicando o que eu estou te falando. A gente ajustou a alimentação, diminuiu os alimentos irritativos e ela teve esse resultado. Essa aqui é a Patrícia, que eu te mostrei lá no início. Olha só que absurdo. Isso aqui foram 2 meses. Só que ela já estava na segunda fase do protocolo, mas ela teve uma redução absurda, absurda de estômago alto também. Olha só como era estufada a barriga dela. E essa aqui é a Ilha. Isso aqui você provavelmente já viu eu publicando, porque essa paciente aqui eu faço questão de estar sempre publicando, porque ela, de fato, passou por todo o tratamento. E isso aqui são 3 meses de resultado, né? Ela aplicou o tratamento completo e ela diminuiu não só o estufamento, mas perdeu muita gordura. Então, eu te mostrei 3 exemplos que foi de 30 dias, de 60 dias e de 90 dias. O que eu estou te passando aqui é os 30 dias iniciais. Então, você já pode ver a capacidade de resultado que você pode ter se você fizer o que eu estou falando. Combinado? Então, vou deixar aqui na descrição o link do cardápio. Você vai lá, adquire e vai chegar no teu e-mail. Sempre olhe a caixa de spam. Caso você não receba no e-mail, pode cair na caixa de spam. Se você não conseguir, não tem problema. Você entra em contato com o suporte. Eles vão te ajudar. É isso. Esse vídeo aqui você vai resolver esse problema de estômago alto, começando a tratar a raiz do problema. Se você gostou do vídeo, clica no curtir para eu saber. Comenta aqui embaixo se você de fato viu o valor, se realmente te ajudou com conteúdo, com informação, se você teve um conhecimento novo aqui. É bom para eu saber que se eu estou passando uma coisa nova, se eu estou gerando valor para você. E se te ajudou, compartilha com uma amiga com mais de 40 anos que está querendo emagrecer, sofre de inflamação, estômago alto, gases e não consegue resolver, porque eu tenho certeza que vai ajudar ela também. Combinado?
Muito obrigado pela sua participação. Te vejo no próximo vídeo.